E aí, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, ou se quiser pode me chamar de Gabi. E no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título aqui embaixo, eu quero falar com vocês sobre como foi o meu primeiro pecado, quando foi e que pecado foi esse. Na verdade, pensando melhor, acho que eu vou deixar o próprio Paulo dizer para vocês que pecado foi esse. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então qual foi o meu primeiro pecado? O meu primeiro pecado foi o pecado da desobediência de Adão. E se você não está entendendo isso, eu preciso explicar para você a diferença entre amputar e imputar algo. Se eu amputo meu braço, eu estou tirando ele fora, certo? Então, se eu imputo, é o contrário disso, eu estou colocando algo para dentro. E o pecado de Adão, ele foi imputado em nós, quer dizer que ele foi colocado dentro de nós antes mesmo de nascermos. E essa imputação do pecado de Adão quer dizer que quando Adão pecou, eu pequei. Quando Adão morreu, eu morri. Quando Adão foi culpado, eu também fui culpado. E quando eu digo que no momento que Adão pecou, eu pequei, você pecou, nós pecamos juntos naquele exato momento, talvez a pergunta que você esteja se fazendo agora é: mas o que eu tenho a ver então com Adão? Gabriel, o que a vida dele tem a ver com a minha? E essa pergunta ela é muito natural, porque isso mostra o reflexo da nossa sociedade caída, uma sociedade mergulhada no individualismo. Então, na nossa sociedade, a gente tem uma mentalidade de que eu não tenho nada a ver com Adão, porque nós somos individuais. E para a gente entender um pouco a nossa relação com Adão, se a gente tem uma união com ele ou não, eu queria que você lembrasse um pouco do episódio que está lá em Gênesis 14, depois você pode abrir sua Bíblia. É sobre a história de Abraão e Melquisedeque. E nesse episódio vai falar que Abraão ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Ele é o rei de Salém. Então Abraão ele paga o dízimo lá em Gênesis 14. Mas o interessante é que só lá em Hebreus vai nos ser revelado que Levi, o dízimo de Levi também foi pago. Mas calma aí, como que o dízimo de Levi foi pago se Levi ainda não havia nascido? E o autor de Hebreus então vai dizer que mesmo Levi não tendo nascido, a semente de Levi já estava em Abraão. Então, por isso, o que Abraão fez, Levi também fez. Então, se Abraão pagou o dízimo de Levi também foi pago. Tá, mas o que essa história de Levi, de Abraão, de Melquisedeque pode me ajudar a entender a minha relação com Adão? Eu digo que é exatamente a mesma coisa, porque da mesma forma que Levi pagou o dízimo, mesmo antes de ter nascido, porque ele estava em Abraão, ele estava no seu pai, então com a gente aconteceu a mesma coisa. Nós estávamos em Adão. Adão ele é o representante da humanidade, ele é o nosso pai. Então quando Adão peca, nós pecamos, porque nós estávamos dentro dele. Todo mundo veio por Adão. Então a imputação do pecado quer dizer que nós pecamos e fomos declarados culpados em Adão, por meio de Adão. Então qual foi o meu primeiro pecado? Foi o pecado da desobediência de Adão, porque quando Adão pecou, todos pecamos. Mas talvez você olhe toda essa história de Gênesis e você pense assim: calma aí, mas eu conseguiria resistir, porque eu consigo ser melhor que Adão. Adão foi ruim, eu consigo ser melhor, minha situação com certeza seria melhor. E eu quero mostrar para vocês que essa natureza adâmica, essa natureza de Adão, de pecado, nos deixou numa condição desesperadora. Eu quero ler aqui com você uma parábola, ela é bem curtinha, e ela é muito famosa porque as pessoas sempre usam ela para dizer: a gente tem que cuidar do próximo, devemos fazer isso, verdade. Só que eu acredito de verdade que a Bíblia é uma fonte inesgotável e por isso existem muito mais tesouros ali. Jesus então começa a contar essa parábola em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, e ele diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho.
E essa parábola é muito profunda porque ela conta a história da depravação do homem, como foi a queda do homem, como que o homem realmente caiu. E o texto já dá uma dica pra gente logo no início, dizendo que o homem ele descia de Jerusalém para Jericó. Se você pega então um mapa geográfico, você vai ver que Jerusalém é muito mais alto do que Jericó. Então o homem ele está numa descida. A humanidade ali, representada por esse homem, está numa descida, está então depravando, o homem está caindo. Então quer dizer que nessa trajetória de queda, quando o homem caiu nas mãos dos ladrões, ele ficou nu, lhe tiraram as roupas. E a gente vê essa mesma referência lá em Gênesis, contando a história de Adão. Quando Adão pecou, ele se viu nu. Então ali está contando a história de como o homem pecou. E no versículo 31 vai dizer uma coisa muito importante, vai dizer que o sacerdote, ele descia pelo mesmo caminho que esse homem. E quando o homem caído, então ele vê o outro homem caído, ele não consegue ajudar, porque ele está na mesma situação de desespero. E no versículo 32 vai dizer a mesma coisa, vai dizer que agora um levita, quem levita? Levita era um aprendiz de sacerdote. E na Bíblia vai dizer também que ele estava descendo pelo mesmo caminho que o sacerdote. Então tanto o sacerdote como o levita estavam na mesma situação que o homem que foi assaltado. Então eles não tinham capacidade de poder ajudar esse homem. Mas no versículo 33, e aí sim, vai dizer que um samaritano, ele não estava descendo por esse caminho, mas no versículo 33 vai dizer que ele seguia o seu próprio caminho. E aqui nessa parábola, o samaritano está fazendo uma tipologia a Jesus. O que significa? Que Jesus ele é representado, ele é simbolizado nessa história através do samaritano. E quando aqui no texto diz que o samaritano ele seguiu o seu próprio caminho, ele está dizendo que Jesus não pecou. Ele está falando que Jesus não tem essa mentalidade de Adão, essa mentalidade caída. Então ele não segue o caminho do mundo, mas ele próprio é o caminho. E a história da parábola é que a humanidade caiu sim, e por isso agora a morte entrou no mundo. Mas a boa notícia é que Deus envia o seu próprio Filho, e agora ele não segue mais esse caminho de morte, mas ele é o próprio caminho que nos salva, e agora a vida pode reinar em nós. E a nossa única esperança é se alguém tirasse de nós essa humanidade de Adão e nos desse agora uma nova identidade através de um novo nascimento. E se depois de tudo isso você ainda acha injusto a gente ser representado por Adão, eu quero te dar uma boa notícia que está em Romanos capítulo 5, versículo 18. E fala assim: é verdade que um só pecado de Adão trouxe a condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. E uma coisa importante que o texto fala é que ele removeu a nossa culpa e nos trouxe agora a vida. E isso está falando sobre duas imputações. Na teologia a gente chama de dupla imputação, que é o quê? O nosso pecado ele foi imputado em Cristo, ele foi colocado em Cristo na cruz, mas só isso não salvaria a gente. Então, agora, a justiça de Cristo, toda a vida correta que ele viveu aqui na terra, agora foi imputada em nós. Então, o nosso pecado foi imputado nele e a justiça dele foi imputada em nós. E por isso agora nós podemos ser salvos. E por isso agora nós somos salvos. Eu quero terminar dizendo que você não precisa mais olhar para Adão. Você não precisa olhar mais para um homem caído, porque ele não é mais seu representante. Agora, o próprio Cristo se tornou o segundo Adão, para ele te representar. Gente, esse foi o vídeo de hoje, que possamos compartilhar dessa mensagem, que nós vivíamos no reino de morte e agora Jesus nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo para acompanhar novos vídeos. Todo sábado vai sair um vídeo novo, então até a próxima!